Artigo 841. Devidamente instruídos, os autos serão remetidos ao setor técnico para estudo. Parágrafo 1º. No prazo de 45 dias, será apresentado parecer conclusivo a respeito do pedido ou justificadamente será solicitado novo prazo. Parágrafo 2º. Competirá ao técnico convocar o interessado por meio de chamada telefônica ou mensagem eletrônica. Artigo 842. Encerrada a avaliação técnica por meio de parecer conclusivo, terá o Ministério Público vista dos autos. Artigo 843. Em seguida, o pedido de habilitação será decidido por sentença no prazo de 5 dias. ECA, artigo 197-D, parágrafo único. Parágrafo 1º. A inscrição de pretendentes no SNA será efetuada em ordem cronológica a partir da data da sentença de habilitação, observando-se como critério de desempate a data de ajuizamento do pedido. Parágrafo 2º. A data de habilitação será mantida mesmo em caso de mudança do pretendente para outra comarca. Parágrafo 3º. O registro de pretendentes no SNA será efetuado ainda que o pedido seja indeferido ou que pretendente seja tido por inidôneo. Parágrafo 4º. Os juízos da infância e da juventude deverão comunicar seja os nomes das pessoas tidas como inidôneas para adotar e deverão providenciar anotação no campo Observações, aba Características do pretendente do SNA. Parágrafo 5º. O banco de dados de pessoas julgadas inidôneas da CEJAI somente poderá ser consultado em casos específicos, exclusivamente pelos juízes, sendo vedado o fornecimento a qualquer título da relação dos assim considerados. Artigo 844. O pretendente somente será considerado habilitado após a sentença de deferimento proferida no procedimento de habilitação. Parágrafo 1º. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado à adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Parágrafo 2º. O pretendente poderá solicitar suspensão de consultas para adoção pelo prazo máximo de 6 meses, nos termos do artigo 313, inciso 2 e parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Eventual deferimento do pedido de suspensão de consultas não suspenderá o prazo de validade da habilitação aludido no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A habilitação do pretendente terá validade de 3 anos, devendo ser renovada até o seu vencimento, mediante avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 4º. Expirado o prazo mencionado no parágrafo 3º, a habilitação será suspensa por 30 dias, durante os quais o postulante poderá solicitar a renovação da habilitação. Parágrafo 5º. Enquanto suspensa a habilitação, o postulante não será consultado para novas adoções. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 30 dias sem que o pretendente solicite a renovação, sua habilitação será arquivada, com imediata inativação do sistema. Artigo 845. A habilitação constante do cadastro da vara de domicílio do pretendente será válida para todos os juízos da infância e da juventude. Parágrafo 1º. Caso o pretendente mude de domicílio para local sujeito à jurisdição de outro juízo da infância e da juventude, a pedido do pretendente, a vara da infância e da juventude de seu antigo domicílio remeterá os autos da habilitação à vara da infância e da juventude de seu novo domicílio e efetuará a migração do referido pretendente no SNA. Parágrafo 2º. A inclusão dos novos dados do pretendente no sistema não altera a data base de habilitação inicial. Parágrafo 3º. É vedada a transferência da habilitação para outra vara, sem comprovação da mudança de domicílio do pretendente para o endereço abrangido pela competência territorial da vara para a qual a transferência se pretende. Parágrafo 4º. O juízo da nova residência do pretendente
verificará a necessidade de nova avaliação psicossocial, podendo suspender o processo. Parágrafo 5. No caso de separação dos pretendentes, havendo interesse de qualquer deles e de ambos em permanecer no sistema, deverão ser renovadas as avaliações mantida para efeito de ordem no cadastro, a mesma database da habilitação do casal. A renovação da habilitação para manutenção da ordem de preferência no sistema deverá ser solicitada pelo postulante com antecedência de 120 dias. Artigo 846. O sistema inativará a habilitação dos pretendentes à adoção nos seguintes casos. Inciso 1. Transcorrido 30 dias do vencimento do processo de habilitação, caso não haja pedido de renovação. Inciso 2. Trânsito em julgado de sentença que deferir pedido de adoção na forma pretendida pelo postulante. Inciso 3. Decisão judicial. Parágrafo único. Inativada a habilitação, o pretendente não será consultado para novas adoções e deverá submeter-se a novo processo de habilitação. Artigo 847. A colocação da criança ou adolescente na situação apta para adoção deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão do processo de destituição ou extinção do poder familiar, ou ainda quando a criança ou adolescente for órfão ou tiver ambos os genitores desconhecidos. Parágrafo único. O juiz poderá, no melhor interesse da criança ou do adolescente, determinar a inclusão cautelar na situação apta para adoção, antes do trânsito em julgado da sentença que destitui ou extingue o poder familiar, desde que haja decisão de suspensão liminar dos direitos do poder familiar, informando-se o pretendente sobre o risco de revogação da tutela de urgência. Artigo 848. Iniciada a vinculação entre criança ou adolescente e pretendente, a habilitação do pretendente ficará suspensa no sistema para novas consultas. Parágrafo 1º. O juiz do local onde se encontrar o adotando poderá solicitar do juízo onde estiverem inscritos os pretendentes a adoção, cópia integral do estudo psicossocial ou outras informações antes de autorizar o processo de adoção. Parágrafo 2º. Realizada a vinculação, o juízo responsável pela criança ou pelo adolescente vinculado terá o prazo de 15 dias para comunicar o fato ao pretendente, atualizando as informações no Sistema Nacional de Adoção. Parágrafo 3º. Caso o pretendente não receba a comunicação do juízo no prazo citado no caput, o sistema automaticamente lhe encaminhará correspondência eletrônica, convocando-o para manifestar interesse em conhecer a criança ou adolescente. Parágrafo 4º. O pretendente, após formalmente consultado, terá o prazo de 2 dias úteis para manifestar interesse em conhecer a criança ou adolescente. Parágrafo 5º. Em caso de silêncio, no prazo aludido no parágrafo 4º, ou expresso desinteresse do pretendente em conhecer a criança ou adolescente, será iniciada nova busca por pretendente habilitado. Parágrafo 6º. Manifestada por qualquer meio a anuência em conhecer a criança ou adolescente, o pretendente deverá comparecer ao juízo que o convocou em até 5 dias, prováveis o juízo do magistrado e mediante justificação adequada para dar início aos procedimentos prévios à adoção. Parágrafo 7º. Caso o pretendente não se apresente em até 5 dias ao juízo que o convocou, o magistrado cancelará a vinculação no sistema e determinará a consulta ao próximo pretendente habilitado. Parágrafo 8º. Iniciado o estágio de convivência, caso o pretendente esteja inicialmente habilitado para adoção de outras crianças ou adolescentes, o sistema o reclassificará, sendo mantida como data de classificação a do início do estágio de convivência, observado a hipótese do artigo 197-E, parágrafo 3º do ECA. Artigo 849. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou devolução da criança ou do adolescente, depois do trânsito em julgado da sentença de adoção, importará na sua inativação dos cadastros de adoção, com devida anotação, e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada,
sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Artigo 850. Esgotada a busca por pretendentes nacionais, deve o juízo competente, no prazo máximo de 5 dias, iniciar as buscas internacionais e, em caso de vinculação, dar ciência à SEJAE. Parágrafo único. O juízo em que a vinculação ocorrer deverá fornecer aos representantes dos organismos estrangeiros toda a documentação do adotando, necessária à aproximação com os pretendentes internacionais, inclusive fotos.